Oi, gente. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho bem interessante, que é quando a nossa necessidade de controlar determinadas situações ou determinadas pessoas ou determinadas questões nas nossas vidas, quando essa necessidade termina drenando, roubando a nossa energia. O fato é que todos nós, em algum nível, a gente sente necessidade de controlar algumas questões da nossa vida, seja a nível profissional, seja a nível afetivo, no nível pessoal, dos relacionamentos, né? A mãe que tenta controlar o filho, a filha, enfim, né? Pais, em inúmeros relacionamentos, muitas vezes a gente se depara com essa situação de uma pessoa tentando controlar a outra, seja na área que for, no caso. E isso termina sendo uma situação muito cansativa e muito estressante. Porque a verdade é que nós não temos controle de absolutamente nada. A vida das pessoas flui de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a pessoa precisa passar, precisa aprender. As pessoas também atraem as situações na proporção do que elas vibram. As pessoas dão o que elas têm para dar. E por isso mesmo é difícil de controlarmos o que quer que seja. Nós não conseguimos controlar nem as nossas emoções e nem os nossos sentimentos. Muitas vezes, determinadas situações acontecem e é como se de repente tirassem o chão debaixo dos nossos pés. A gente se sente perdido, a gente se sente desamparado, e aí a gente fica assim, puxa vida, e agora? Ou seja, não tivemos controle sobre determinada situação. A situação se apresentou e de repente a gente se vê agindo, reagindo de acordo com aquilo que nós estamos sentindo naquele momento em que determinada situação aconteceu. O fato é que, energeticamente, todas as vezes que a gente tenta controlar as situações de forma que as situações aconteçam ou fluam da maneira que nós achamos que é o mais adequado e o ideal, isso muitas vezes promove, gera um desgaste muito grande na gente. Porque a gente tem que movimentar muitas vezes muitas coisas. Se é num contexto familiar, a gente tem que movimentar muita energia de muitas pessoas dentro de uma família para que as coisas fluam do jeito que a gente quer. E como as pessoas não pensam todas da mesma maneira, as pessoas não têm o mesmo tipo de pensamento, as pessoas não veem as situações da mesma forma, isso gera um desencontro, não só de opiniões e de percepções, mas um desencontro energético. Todas as energias que chegam para a gente ou saem da gente sem harmonia, elas promovem, elas acarretam um desgaste muito grande. Então, todas as vezes que nós tentamos controlar as situações da maneira que a gente julga ser o mais adequado, nós terminamos ficando cansados, desvitalizados, estressados. Então, talvez o melhor para todos nós seja justamente aprendermos a confiar
na perfeição divina. Às vezes a gente esquece que o nosso compromisso, acima de tudo, é sermos íntegros, corretos, fazermos as coisas da maneira certa. Se eu tenho um trabalho a desempenhar, um trabalho a desenvolver, então eu vou me lançar e vou fazer esse trabalho da melhor maneira possível que eu tenha conhecimento. E vou deixar que as coisas fluam e acreditar na perfeição divina. Muitas vezes o meu trabalho vai esbarrar no trabalho de outro, porque o meu trabalho vai depender do trabalho de outro. Então, às vezes a gente se estressa, a gente cansa, a gente fica naquela expectativa porque o outro não está desempenhando o trabalho dele, que tem relação com o meu, da maneira que eu penso que deveria ser. E isso vai acarretar um estresse não só para mim, mas para o outro, porque eu vou fazer uma cobrança o tempo inteiro, uma cobrança emocional, eu vou ficar no pé do outro. Então, a gente termina se desgastando imensamente por inúmeras questões que acontecem na nossa vida. E sim, é claro que muitas vezes a gente precisa, sim, ter as coisas organizadas a tempo e a hora, porque a gente precisa prestar conta de determinados trabalhos, de determinadas situações, e realmente a gente precisa que as coisas fluam e a gente precisa contar com a colaboração dos outros. Mas, por outro lado, o outro muitas vezes não vai mudar porque eu preciso, ou porque eu desejo, ou porque eu quero. Então, talvez seja um grande aprendizado para todos nós aprendermos a entregar, fazermos a nossa parte e vibrarmos sempre pensando positivamente para que possamos atrair coisas boas a fim de que as nossas vidas e todos os nossos empenhos nos vários campos das nossas vidas possam verdadeiramente fluir. E a gente verdadeiramente precisa aprender, né? É um aprendizado diário a se liberar dessa necessidade de estarmos controlando tudo à nossa volta, na nossa vida, né? Por outro lado, também não podemos ser relapsos, né? Na verdade, a gente precisa encontrar aquele meio termo, a gente precisa encontrar o equilíbrio para tudo na nossa vida. Então, hoje eu resolvi conversar com você sobre essa questão, porque muitas vezes a gente fica muito estressado, a gente fica muito desgastado, muito cansado, porque temos essa necessidade de controlar várias questões na nossa vida. E, na verdade, a gente precisa começar a aprender a relaxar um pouco para que a gente possa desestressar e aceitar que a gente vive numa grande comunidade e cada pessoa tem uma maneira de pensar. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de conviver pacificamente com as pessoas, aceitando os limites das pessoas, e as pessoas também têm que nos aceitar. Então, na verdade, é muito importante que a gente contribua de alguma maneira para que haja um equilíbrio energético, a fim de que possamos atrair coisas boas, inclusive a colaboração da outra pessoa, né? Então, que a gente possa, sim, viver de uma forma um pouco mais tranquila, não tão tensa, vibrando na necessidade de controlar tudo e todos, que nós possamos nos permitir a aceitar um pouco mais e confiar no fluxo e na perfeição das coisas nas nossas vidas. Então eu desejo que vocês todos possam encontrar o seu equilíbrio nessa área da sua vida, que vocês possam confiar na perfeição de tudo com relação à vida de vocês, os seus projetos, a sua vida pessoal, e que
vocês possam encontrar essa paz e que não sintam a necessidade de controlar a vida e os projetos e tudo que envolve a vida dos outros. É isso aí. Desejo que todos vocês fiquem em paz hoje e sempre. Que assim seja.